Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, fim de semana, acabei de acordar. Acho que é por isso que eu devo estar com um monte de remela no olho e tô com essa voz sensual aqui. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu acho que ele tem uma certa urgência. Eu vi na comunidade lá, Mãos de Mães, uns relatos, uns depoimentos muito preocupados e referente, uma troca de experiências a respeito da sexualidade dos esquizofrênicos. E isso é um assunto bastante delicado e que gera muito sofrimento muitas vezes. E em relação à sexualidade, o quanto essa sexualidade ela pode ser impactada, o quanto ela pode ser afetada e o quanto tudo isso pode causar, esse vídeo ele não é sobre esquizofrenia, mas ele é muito esclarecedor e eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem. Um ano e meio atrás, chocou muito a sociedade o caso de um cara que estava ejaculando em mulheres dentro de ônibus, né? Imagina a repercussão que dá um cara ejaculando em mulheres em cima de ônibus. E eu não estou dizendo que não existam tarados que mereçam ser presos e isolados da sociedade e punidos por fazerem esse tipo de coisa intencionalmente, mas existem outras pessoas que, embora também devam ser isoladas e privadas do contato com, né, com possíveis vítimas, elas podem até merecer punição, mas elas não merecem ódio, porque não é intencional delas ter o comportamento que elas têm. Então eu quero deixar esse vídeo para que você reflita sobre isso. Nos 4 primeiros minutos desse vídeo, o Pirula, que é um cara que eu admiro bastante, ele contextualiza a situação, ele diz o que está acontecendo, quem que está fazendo o que, em que ônibus e com quantas pessoas, e a partir daí ele começa a dar vários casos de pessoas semelhantes e o que foi que causou esse comportamento, basicamente acidentes que afetaram o córtex frontal de alguma forma, que a pessoa ela perde pudor e ela tem a sexualidade extremamente estimulada e ela começa a fazer coisas sem ter julgamento daquilo que é certo e do que é errado. Então pensem aí quantas pessoas já não foram nichadas, já não foram mortas, já não foram presas e sofreram horrores na cadeia por resultado de uma coisa que na verdade não era consequência do livre-arbítrio da pessoa, e sim resultado de um problema que o cérebro dela teve em determinado momento da vida. Eu estou falando de fraturas, de lesões, fratura não, né? De lesões nessa parte do cérebro e não de esquizofrenia. Mas é muito sabido que esquizofrenia mexe muito com a sexualidade do paciente. Ela pode ou não mexer, e quando ela mexe bastante. Ela pode ou não mexer, e ela mexe em níveis diferentes. Eu tenho que tomar muito cuidado para não falar besteira, né? E o que eu quero dizer é que, assim, o esquizofrênico ele já tem uma certa desconexão com a realidade. Então, se ele tem um outro sintoma que deixa a sexualidade dele extremamente aflorada, para vocês não ficarem olhando a cara do Pirula aqui, eu vou deixar vocês olhando esse joguinho aqui. Então, o esquizofrênico ele tem 2 pontos, né? Um isolamento da realidade já, que é notado, que vocês já conhecem. E do outro lado, ele tem uma sexualidade extremamente aflorada. Então, o que acontece quando você... ele pode ou não ter, tá? Então, o que acontece quando você mistura esses 2 fatores? Acontece quando você mistura esses 2 fatores? Então, é bastante comum você ter casos de esquizofrênicos que se despem na frente de outras pessoas, que se despem em público, que têm comportamentos. Então você tem casos de crianças que foram abusadas na infância por familiares esquizofrênicos, relatos na comunidade que são de partir o coração. Então a gente deveria tolerar esse tipo de coisa? Claro que não. A gente deve restringir ao máximo, a gente deve impedir que essa pessoa tenha contato com outras na sociedade se ela não estiver acompanhada e se não tiver ninguém que possa controlá-la. Então cabe restrição, e em casos de infrações graves cabe punição também, porque não? Né? Mas não cabe ódio, entende? Percebe que talvez a gente odeie muito pessoas por coisas que não são consequências do livre-arbítrio delas, que foram causadas por uma coisa maior do que elas. E principalmente, eu quero que você, cuidador, reflita sobre isso. Se não é justo que determinados esquizofrênicos sejam odiados pelo comportamento deles e culpados pelo comportamento deles, porque esse comportamento não está sob o controle deles, que dirá culpar o cuidador pelo comportamento do paciente. Isso é mais absurdo ainda. E para que eu estou dizendo tudo isso? Para que você, mãe,
pai, para que você, mãe, não se sinta fracassada. Né? Porque, por exemplo, tem casos de esquizofrênicos que não tomam medicação corretamente e que quando surtam elas saem de casa e voltam grávidas. Então, assim, tem mulher que tem 4 filhos de 4 homens diferentes e que não sabe quem é o pai porque ela teve a concepção sempre aconteceu em determinados surtos, em determinado momento da vida dela. Então, assim, a mãe se culpa porque fala, meu Deus, onde foi que eu errei? Eu dei uma educação tão boa para essa vagabunda. Então, a gente tem 2 pessoas sendo martirizadas, né? Sendo atacadas injustamente. Porque essa paciente ela deveria ser controlada mais do que foi. E talvez a transgressão do cuidador talvez tenha sido essa. Pode ter sido não conseguir controle para manter a pessoa, para impedir que a pessoa chegasse nesse ponto. Né, restringir o convívio dela com outras pessoas para impedir que a vida dela chegasse nesse ponto. E não um julgamento moral como se a sua educação sexual e comportamental, como se a construção moral do filho tivesse sido falha em algum ponto. Né, onde foi que eu errei na educação dessa vagabunda? Não, pera. A sua educação ela foi boa. Ela foi boa. Só que a sua filha ela tem uma doença que, que causa um comportamento que está fora do controle dela, que gera atitudes e ações que são completamente inconscientes. Você percebe o abismo que tem entre essas 2 coisas aí? Então é extremamente injusto que uma mãe se culpe porque o filho dela foi lá e ficou sozinho com uma menina e foi lá e tirou a roupa na frente da menina. É injusto, talvez assim, possivelmente a maior transgressão que o cuidador cometeu é ter deixado o esquizofrênico sozinho na frente dessa menina, sendo que havia a possibilidade disso acontecer sem a menina saber a respeito daquilo e sem... percebe? Que são coisas bem diferentes e que a gente não deveria se culpar por coisas que não são falhas nossas. Então, no vídeo do Pirula, ele deixa um caso bastante comovente, chocante, impactante, de um cara que teve um acidente. Aliás, ele não foi acidente, foi um tumor. Um tumor começou a se desenvolver no cérebro justamente na parte que caso afetada, leva as pessoas a esse comportamento impulsivo e descontrolado. E a manifestação do cara, ele estimulou um lado possivelmente internalizado dele de pedofilia. Então ele começou a consumir pornografia infantil e começou a tentar abusar de menores. E aí descobriu-se que era um tumor. Esse tumor ele foi retirado. O comportamento desse criminoso pedófilo ele voltou completamente ao normal, até que um dia, muito tempo depois, ele tentou abusar da sobrinha, se não me engano. Eu preciso assistir novamente porque eu não lembro. Eu confesso que eu não lembro. Ele tentou abusar da sobrinha novamente, e a sobrinha tendo conhecimento do caso dele, do histórico dele, ao invés de ir na delegacia denunciá-lo por tentativa de estupro, levou ao hospital e aí descobrindo que o tumor tinha voltado a crescer. Você percebe o quanto informação pode poupar inúmero sofrimento? Porque imagina se esse cara ele fosse com o tumor para cadeia por tentativa de estupro, o que não aconteceria com ele dentro da cadeia. E que tipo de visão ele teria, que tipo de punição, que tipo de destino ele teria, simplesmente porque o diagnóstico não foi dado de maneira efetiva. Né? Então acredito eu aí que muitos homens eles têm um impulso e desejo sexual por menores de idade, mas que a moral os faça ter controle. Agora, e se vem um tumor e desliga? E se vem um acidente de moto? E se vem uma pancada na cabeça que vai lá e desliga o seu controle consciente, moral a respeito daquilo? A esquizofrenia ela pode estar fazendo isso com a sexualidade da pessoa que você ama e que você cuida. E é muito injusto que você culpe a educação que você deu a ela, ou que você culpe a ela própria como se ela fosse uma mãe. E aí, por isso que é muito importante que você assista aquele vídeo do Olhar da Fé. Né? Porque aí pode vir uma fé que é boa para você, que é necessária para você, mas que condene isso como uma coisa do diabo, né? Porque o esquizofrênico ele tem mente vazia, então ele é a oficina do diabo, por isso a gente tem que levar o paciente para um exorcismo, quando na verdade você pode até fazer esse exorcismo se você for se sentir melhor com ele, mas é muito importante que você também entenda as causas científicas e os tratamentos possíveis
a respeito disso, porque você pode poupar o seu paciente amado de muita dor e de muito sofrimento. E você pode colocá-lo num ambiente em que ele não seja ameaça para ninguém, que portanto ele possa ser amado por todos à sua volta. Pensei a respeito, espero que seja útil. Até a próxima.